O governo federal começa a semana administrando as sequelas do escândalo de desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS. O caso entra em uma nova fase com o convite do Senado para o ministro Carlos Lupe explicar por que o INSS e o próprio Ministério da Previdência Social foram omissos na adoção de medidas para conter os descontos ilegais, indevidos dos benefícios previdenciários. O Carlos Alberto volta conosco depois das férias e agora traz esse assunto com repercussão no Brasil e no Ceará. Do desvio de dinheiro dos aposentados e pensionistas por meio de descontos mensais, gera dor de cabeça e desgastes para o governo federal e expõe ainda mais as deficiências nas ações do Ministério da Previdência Social. A omissão do INSS, que não conteve os descontos ilegais, fragilizou o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que é alvo agora da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado Federal. Lupe deve comparecer ao Senado para prestar esclarecimentos sobre o escândalo de fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Segundo as investigações, o esquema criminoso consistia na aplicação de descontos mensais indevidos sobre os benefícios de aposentados, como se esses segurados tivessem se filiado voluntariamente a associações, fato que na maioria das vezes jamais ocorreu. As investigações apontam que houve falsificação de assinaturas, manipulação de dados e simulação de consentimento para autorizar os descontos. Auditorias conduzidas pela Controladoria Geral da União, CGU, revelaram que a maioria dos beneficiários entrevistados não haviam autorizado qualquer tipo de desconto. Os desvios chegaram entre os anos de 2016 e 2024 a 6 bilhões e 300 milhões de reais. A semana pode ser de mais desdobramentos sobre uma agenda que acaba sendo negativa para o governo federal. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Agenda extremamente negativa, Beto Almeida, porque é uma sucessão de erros e também de omissões. Começamos lá em 2016 com esses descontos indevidos, os governos foram omissos ao longo do tempo e a bola de neve cresceu. Em 2019 tínhamos uma média de 900 milhões de reais por ano nesses descontos e em 2024 ao ano, esse desconto chegou a 2 bilhões e 800 milhões de reais. Ao longo de todo o período que houve questionamento, denúncias dos aposentados e pensionistas, a conta chegou a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Anote aí, você ouvinte internauta, não é exagero, são dados da Controladoria Geral da União, CGU, e da Polícia Federal. 6 bilhões e 300 milhões de reais foram surrupiados, tirados, roubados do dinheiro dos aposentados e pensionistas para contas de sindicatos e entidades sindicais e associativas. E nesse jogo, Beto, tinha conluio, tinha conivência e principalmente omissão. Diante de tudo isso, qual o destino do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe? O presidente Lula, voltou de Roma no domingo, no sábado, e hoje, segunda-feira, tem reunião com seus auxiliares para colocar exatamente essa pergunta que você fez em pauta. Como contornar essa crise institucional na Previdência Social a partir das denúncias que vieram à tona de irregularidades com dinheiro dos aposentados. E aí a questão toda é saber o seguinte: o ministro Carlos Lupe foi omisso? Até onde foi essa omissão dele? Permaneceu apenas na omissão ou ele está diretamente envolvido? Porque as investigações da Polícia Federal até agora não são claras nesse aspecto. Que o ministro foi omisso, isso já está claro. Confirmado desde junho de 2023, numa reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, que ele, ministro Carlos Lupe, já havia sido alertado desse problema, de que havia os empréstimos que estavam sendo descontados, aliás, a contribuição, que estavam sendo descontadas do
suado dinheiro de aposentadoria dos aposentados sem que eles autorizassem nada disso. Olha, junho de 2023. E até agora nada foi tomado em relação a isso. E aí a Polícia Federal não esclarece exatamente o seguinte: se essa omissão permaneceu só nesse aspecto da omissão, se o ministro Carlos Lupe tem alguma interferência direta nessa questão dos recursos que eram surrupiados dos aposentados. E aí vem, além dessa questão, que é uma crise institucional para o governo do presidente Lula, aí vem o desdobramento disso no Congresso Nacional, porque a ministra, aliás, a senadora Damares Alves, ontem, já disse o seguinte: ela vai entrar com um pedido de impeachment do ministro Carlos Lupe. É claro que isso é uma decisão política apenas, que ela manifesta como opositora, mas além disso, tem esses convites aí já no Senado, por exemplo, para que o ministro seja formalmente obrigado. Não é convite não, Luziano, é convocação. Eu falei em convite, mas é porque eu vi que era um convite, mas vai se transformar em convocação, ou seja, obrigatoriamente tem que ir lá. Ele terá que explicar, por exemplo, que medidas ele adotou ou deixou de adotar, que medidas vão ser adotadas agora para, primeiro, ressarcir os aposentados e pensionistas da Previdência Social e o que fazer para evitar que essa situação não volte a ocorrer. Jornalista Beto Almeida, você foi muito contundente nesse registro sobre a revelação de uma conselheira do Conselho Nacional da Previdência Social que alertou o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, no dia 12 de junho de 2023, sobre a sequência de queixas e denúncias de aposentados. Naquele momento, essa conselheira já notava que estava se transformando numa verdadeira bola de neve, porque surgiram outras entidades e mais dinheiro estava sendo descontado dos benefícios da Previdência Social. Agora, ele disse, o Carlos Lupe, rompeu o silêncio e em entrevista nesse final de semana ao Jornal Globo, à Folha de São Paulo, ele disse que realmente reconheceu que foi alertado e que adotou providências. Mas disse que não foi omisso, né? Disse que não foi omisso. E uma das providências foi justamente a troca de um dos diretores. Em uma das declarações, o Carlos Lupe diz o seguinte: tem safadeza de muita gente nessa área. Aí ele diz que o governo não foi omisso. Aí abre aspas: muitas instituições abusaram e devem pagar por isso. Os beneficiários têm que ser restituídos, mas não pode generalizar, senão a gente instaura um tribunal de inquisição, afirma Carlos Lupe em declaração à Folha de São Paulo. É engraçado, Beto Almeida. O ministro foi alertado, tinha todas as ferramentas e o poder para decidir, para barrar esses descontos indevidos, e agora vem 1 ano, 2 anos depois, que o prejuízo está no meio do mundo, dizer que alguém tem que pagar. Ele é que deveria ter adotado providências lá atrás para evitar esse escândalo que atinge diretamente o governo, que abala os aposentados e pensionistas. Imagine você, Beto Almeida, porque muitos aposentados e pensionistas não se deram conta daquele desconto ou olharam ali. Se deram conta, muitos se deram conta. O problema é que não sabiam como recorrer para fazer isso. Tinha um desconto ali de R$40. Aí disse, não, eu vou atrás. Aí ia o banco não resolvia. Batia a porta do INSS, o INSS não resolvia. Então, Beto, multiplica. Eu estava fazendo as contas aqui na calculadora, imaginando um aposentado que teve desconto sequenciado de, por exemplo, 5 anos, 60 meses, R$40. Dá quanto, Beto Almeida? Quanto, Beto Almeida? Quanto, 60 vezes 40. Quanto, Beto? Quer um mapa do Ceará ou quer uma calculadora? R$2.400, Beto. Luziano, se um aposentado, R$2.400 é o equivalente a quase o dobro do valor. Tem caso ainda pior. Eu vi o depoimento de uma aposentada que ela disse, Luziano, que nos últimos 10 anos ela foi vítima desses descontos. Primeiro de forma sequenciada, depois deu um tempo e voltou novamente a cobrança com desconto sem ela ter autorizado absolutamente nada. Então, não é uma coisa nova, não é algo recente. O que chama a atenção agora foi exatamente o volume com que esses descontos se multiplicaram de 2021 para cá. 6 bilhões e 300 milhões de reais. Muitos aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social, porque quando a gente fala benefício da Previdência Social, a gente inclui aí o aposentado, o pensionista e os segurados que recebem auxílio doença, auxílio por acidente, auxílio acidente, que é o auxílio
de afastamento pessoal do BPC temporário. também reclama de BPC desconto, não. não? BPC, nesse caso do BPC, não passa a conta pelo INSS. Então, não sei. Aí você traz outra coisa, você traz outro aspecto, Beto. Porque nesse caso aqui é específico sobre aposentados e pensionistas e os detentores de auxílio-doença. Então, centenas e centenas de cearenses foram também afetados por essa malaquice, por esse roubo do dinheiro dos beneficiários da Previdência Social. O professor Paulo Bacelar disse aqui no último sábado que, em alguns casos, a Justiça deu ganho de causa para os aposentados e pensionistas, obrigando o INSS a ressarci-los. E nessa nova fase desse escândalo, o governo federal já admite a devolução do dinheiro roubado dos aposentados e pensionistas. E, Luciano, no fundo, parece que tudo indica que não serão apenas aquelas 11 entidades que lá na semana passada foram enquadradas exatamente por fraudes, nesse caso aí dos descontos indevidos, não. Há pelo menos mais de 20 suspeitas de atuar nesse esquema de literalmente surrupiar dinheiro dos aposentados e pensionistas. Ou seja, a Polícia Federal vai ainda ter um trabalho enorme pela frente para exatamente apurar qual é o tamanho desse rombo, qual é o fundo do poço e qual é a participação, digamos assim, de todos os envolvidos nesse esquema. Por isso que politicamente essa questão do Carlos Lupe, embora ele esteja na corda bamba, como se diz, mas, é claro, tudo isso vai depender muito do avançar das investigações da Polícia Federal, apontando exatamente até onde tem responsabilidade do Carlos Lupe ou até onde ele realmente foi omisso nessa questão da fiscalização e das medidas para coibir que esse tipo de fraude continuasse ocorrendo. Esse assunto ainda vai render muito, Beto Almeida. Ao longo desta semana deveremos ter outros desdobramentos nessa questão do escândalo, porque afeta diretamente milhões e milhões de pessoas em todo o Brasil e milhares de beneficiários da Previdência Social no Ceará. Vamos daqui a pouco voltar em uma agenda para falar sobre movimentos de olhos voltados às eleições de 2026. O PSB realizou nesse final de semana um congresso estadual e reconduziu o ex-deputado estadual Eudoro Santana para um novo mandato à frente da presidência da executiva regional do partido. Mas nessa agenda tem muito mais. Daqui a pouco a gente conta mais detalhes para você. O Ceará